Bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Estamos aí no nosso 13º episódio. Eu sou o Gabriel Reis e você é o host aí. Vou te contar o que eu assisti essa semana. E no nosso cardápio nós temos John Lynch e o primeiro censurado brasileiro. Então os filmes que eu vou falar hoje é o filme Os Fabelmans, um filme autobiográfico do Steven Spielberg, tá no cinema, e o filme brasileiro Rio 40 Graus, um filme aí de 1955. Antes de começar, só lembrando, né, você pode encontrar a lista dos filmes que eu tô assistindo na descrição do episódio, e você pode também nos seguir nas redes sociais, né, no Instagram, @cinemagril, ou nos mandar um e-mail no podcast cinegril@gmail.com, falando aí o que você achou do episódio, ou recomendação de filme, coisas que eu possa assistir. E lembrando, né, Gabriel, eu quero ver só o Rio 40 Graus, eu gosto mais de cinema nacional, não me importo muito com o Steven Spielberg. O que eu posso fazer? Então, eu sempre deixo na descrição do episódio o minuto que começa cada filme que eu vou falar. Então isso facilita para o pessoal, caso queira ver o filme do meio, o filme do final e não queira seguir a ordem, você não é obrigado, não tem problema nenhum, tá? Então abre a descrição do episódio, né, que todo agregador de podcast tem, e ali vai estar descrito em que minuto começa o filme que você quer assistir. Então, sem enrolação, sem a gente perder muito tempo, vamos começar aí com nossos dois filmes, né? Os Fabelmans e Rio 40 Graus. Movies are dreams that you never forget. Sammy? Change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? Dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Então, Os Fabelmans é um filme de 2022 de 2 horas e 31 minutos do Steven Spielberg e é estrelado pela Michelle Williams, o Gabriel Labelle e o Paul Dano. Eu assisti esse filme no Cinema Passeio e ele só tá nos cinemas, tá? Então você vai ter que encontrar aí o cinema que ele esteja passando, né? E pelo menos por enquanto, quando eu tô gravando esse podcast, você só pode assistir no cinema mesmo, tá? E eu assisti esse filme porque eu ouvi falar muito bem dele e eu fiquei bem curioso, porque foi falado como se fosse o filme mais pessoal, assim, né? Um filme até de caráter bem autobiográfico desse diretor muito famoso americano, né? Que fez muita coisa, né? Que vocês provavelmente já conhecem, né? Então, eu fiquei curioso para assistir.
Então o filme a gente acompanha o Sammy Fabelman ali durante a adolescência dele, que é o filho mais velho dessa família que tem 3 irmãos e que descobre aí a paixão, né, o desejo de fazer filmes logo na infância para adolescência. E ele tem que lidar com essa paixão, principalmente quando ele descobre um segredo ali na família que vai realmente mudar muito a dinâmica familiar dele e a relação dele com os filmes, tá? Bem, esse filme eu gostei muito, eu achei um filme excelente, assim, achei um filme muito legal, dá pra ver assim que tem um toque pessoal muito forte, né? E é um filme bem que tem esse caráter autobiográfico com o Spielberg, né? E por isso ele é um filme que gosta muito de fazer referências a outros filmes, né? E como fazer cinema, né? Como fazer filme, o processo artesanal até, né? Nesse início dele de fazer os filmes. Então eu gostei muito do filme, achei um filme bem legal, gostei bastante de ter assistido. E caso você tenha um pouquinho de interesse em conhecer um pouco sobre esse diretor, ou mesmo sobre cinema de forma geral, eu acho que é um filme bem legal, tá? Eu me diverti bastante assistindo, achei um filme que passou voando, eu adorei, achei realmente muito bom. Caso, então, você esteja se programando aí pra ir ver o filme, né? Então vai lá, assiste e volta aqui. Caso você não se importe com spoiler, eu vou começar a contar detalhes dessa história pra depois eu falar minhas impressões, né? Coisas que eu tirei do filme. Então o filme, né, como o nome mesmo diz, né, a gente acompanha a família Fabelman. É uma família judia que vive em Nova Jersey, na época ali pós Segunda Guerra Mundial. E ele é composto, né, pelos pais, né, a Mitzi e o Burt, que é o pai. A Mitzi é uma pianista que era muito talentosa, mas não seguiu a carreira profissional. E o Burt é o pai que trabalha com tecnologia, né? Então ele é uma espécie de engenheiro, ali não fica bem claro o papel dele, mas que ele é muito inteligente e é muito bem sucedido nessa questão, nessa parte do trabalho dele, tá? E é composto por 3 filhos, né? Sendo o Sammy o personagem principal e o filho mais velho, tá? Além disso, essa família mora com o Benny, que é o melhor amigo do pai do Burt e é colega de trabalho dele também. O filme logo de cara já começa com o Sammy vendo o primeiro filme dele e se apaixonando aí na primeira vez que ele vai no cinema, né? Especialmente num acidente de trem. Então uma cena bem famosa que tem um acidente de trem, tem alguns carros ali voando e ele fica muito impressionado com a cena. E desde então ele começa a ficar fissurado nessa cena, ele pega os carrinhos dele e fica batendo, tentando simular essa cena. A mãe percebe, né? A mãe que tem essa veia mais artística percebe isso e começa a desenvolver o gosto dele, começa a fazer pequenas filmagens, filmar ele batendo os trens ali, e ele já percebe, ela já saca assim que esse piá, ele tem um talento a mais pra filme, porque era só pra ele filmar o trem batendo nos carrinhos dele uma vez, né? Que foi o dinheiro que ela conseguiu ali pra fazer um filminho pra ele ficar reassistindo aquilo, né? E não destruir os brinquedos dele. Mas o Piaf faz uma edição, faz todo um jogo de cena, uma composição e uma decupagem ali que a mãe fica surpreendida, né? E percebe que o Piaf, ele é diferenciado, né? Ele gosta mesmo daquilo e tem talento pra coisa. Então ela começa a estimular ele a fazer os próprios filmes, né? E com o tempo, e daí logo no início ele já começa a aprender a editar e ele roteiriza, filma, produz, edita, faz tudo do filme e começa a fazer seus primeiros filmes, tá? O Burt, que é o pai dele, consegue uma promoção, né? Porque ele tá indo muito bem no trabalho e eles mudam daí pra Arizona, onde boa parte do filme se passa. E eles se mudam junto com o Benny, o amigo do pai, que conseguiu ser promovido junto. Acho que eles são contratados pela IBM, se eu não me engano. Então eles vão lá, todo mundo se muda, né? O Sammy muda para essa cidade maior, né? Para uma cidade ali, na verdade, assim, com um clima bem diferente, né? Com um jeito muito diferente em relação à cidade dele. E é interessante que, por um lado, o filho, né, o Sammy, ele é muito estimulado pela mãe a produzir mais filmes, e por outro, o pai ele considera só um hobby, né? Um hobby, uma coisa que ele usa para passar o tempo, uma brincadeira, e que gostaria que ele focasse um pouco mais nessa parte de estudo e principalmente a parte de exatas, que nem ele, né? Enquanto isso, o Sammy vai se elaborando um pouco mais
dos filmes. Ele faz um curta-metragem de uns 40 minutos baseado na Segunda Guerra Mundial, com uns 30, 40 crianças. Então ele vai começando a fazer uma qualidade de filme muito boa, e ele vai aprendendo mais sobre efeito especial, pós-produção, edição, e os filmes dele vão tendo esse ar mais profissional, isso com o Piá com 13, 14 anos, né? Então isso vai surpreendendo todo mundo à sua volta, né? Até que quando eles mudam para Arizona, eles também fazem uma viagem, né, uma viagem para uma espécie ali, para um campo ali, né, fazer um acampamento, né, o Benny vai junto, e ele sempre filmando tudo, né, então ele filma todo mundo interagindo nessa viagem, e na volta, a mãe dele descobre, né, que a avó do Sammy acabou morrendo, né? Então faleceu, estava no hospital, não se fala a razão, né? Só que ela faleceu. E isso deixa ter um impacto muito grande na mãe, né? A mãe fica muito chateada com isso, né? Obviamente. E o pai, numa visão mais assim, de exatas, assim, né? Uma visão mais objetiva, mais pragmática, pede pro Sammy editar o filme da última viagem para poder animar a mãe, né? E até o Sammy rebate, né? Como que fazer um filme vai animar alguém, né? Como que isso daí não vai fazer a minha avó voltar à vida, né? Mas o pai insiste, ele faz, então ele começa a editar esse filme da viagem de campo. O que acontece é que a gente aprende junto com o Sammy na edição, né? O que já tava ficando meio estranho é que o Benny começou a ficar na viagem, assim, tem várias cenas dos dois, a mãe e o Benny, mais próximos, né? E começa a ficar dúvida se os dois estão tendo um caso. Até que tem uma parte da filmagem que ele consegue pegar, né, os dois se beijando e saindo lá pro meio do mato. E isso, imagine, né, o impacto numa criança assistindo, tá editando o vídeo ali que vai mostrar pra mãe, pra animar a mãe depois da morte ali da avó, e ele descobre que a mãe tá traindo o seu pai com o Benny, que é o melhor amigo do pai, que tá sempre junto com eles, né? Isso quebra muito a relação dos dois, né? E o Sammy, ele começa a maltratar e começa a deixar a mãe muito de lado, né? Ainda mais a mãe, que era quem ele era mais próximo e quem era a principal estimuladora da parte do gosto dele pelos filmes, né? Então isso gera uma ruptura muito grande, porque ele gostava muito dela e ela claramente era mais próximo dele, né? Enfim, ele acaba contando e mostrando a verdade. Então ele faz um vídeo que é só as coisas boas ali pra animar a mãe, mas ele faz uma segunda versão ali que é só as cenas de intimidade, né? Assim, de proximidade, que levam a suspeita aí da traição dos dois, e mostra pra mãe finalmente, né? Quando a mãe daí entra, né, fica desesperada, né, e muito envergonhada, né, do filho ter visto essa face dela. No final, eles acabam prometendo não contar, né, pro pai, né, nem pro restante da família. E dessa vez o pai muda novamente, então ele tem uma nova promoção e agora eles vão pra Califórnia. E dessa vez o Benny não vai junto, ele não foi contratado. E nesse novo espaço, na verdade eu acabei falando errado, né? É onde se passa a maior parte do filme na Califórnia. É uma estrutura ali, uma cultura muito diferente do que ele estava acostumado, principalmente marcada pelo antissemitismo, né? Então ele sofre bastante preconceito na escola, apanha, e a mãe, nessa perspectiva, né, do filho ter descoberto, também entra num processo de depressão bem importante, né? Então ela não gosta do novo lugar, se sente sozinha, e no final ela sente falta do Benny, né? E o Sammy, então, nessa nova escola, eventualmente ele começa a conhecer um pessoal e começa a namorar, tá? Desde que ele desvendou, né, a traição da mãe, ele parou de fazer filmes, né? Isso, então, assim, ele para de filmar, para de fazer qualquer coisa, que ele estava muito empolgado, né? E deixa esse interesse de lado, né? E em casa, né, na casa dele, as coisas começam a piorar, né? Então a gente percebe que a Mitzi começa a ficar mais depressiva, né? Mais desanimada, e já não é ela mesma.
tem uma mais pra parte final do filme, então, vai ter uma viagem de formatura, né, da escola ali, do SEMI, e ele acaba se voluntariando para fazer a filmagem, fazer o filme, né, tipo, melhores momentos, assim, eles vão para a praia e tal, e ele volta a filmar. Eventualmente ele se recupera desse trauma, né, ele volta a filmar, ele faz uma filmagem lá, e quando ele termina, e é o dia da formatura dele ali, um dia antes, a mãe então joga a última bomba ali, que ela vai voltar para Arizona para voltar a morar com o Benny. Então eles vão se separar. Então isso tem um impacto muito grande no Sammy também, né? E que ele, na formatura lá, ele mostra o filme, né? Que todo mundo gosta muito, só que ele tá nesse momento, né? Ainda aceitando o fato dos pais dele se separar. Ele acaba terminando com a namorada ali. E o filme daí avança mais 2 anos, né? Quando ele mora somente com o pai na Califórnia. E ele tá na faculdade, só que infeliz na faculdade, né? Que não era a escolha dele, né? Era a escolha do pai dele. E nesse meio tempo ele tá mandando cartas para emissoras de TV, né? Para produtoras, porque ele quer trabalhar com filmes. Ele recebe a carta, né, da ABC para trabalhar na televisão. E a última cena do filme é ele conseguindo ir conversar com o John Ford, né? Um grande diretor americano, que orienta ele a não filmar de forma convencional. É uma cena bem legal. Inclusive, quem interpreta o John Ford é o David Lynch, né? Então foi bem legal, uma cena final bem icônica, ele dando algumas dicas aí pro jovem Fabelman, né? Ou jovem Spielberg, de como filmar e a entrada dele no mundo dos filmes. Então esse filme, eu achei ele muito, assim, com uma característica muito pessoal, assim, com alguns toques muito legais, assim, eu gostei bastante. Então, uma coisa interessante, quem assistiu nos cinemas, não sei se no streaming, quando for pro streaming vai ser assim, mas quem assistiu nos cinemas, antes mesmo de aparecer a tela ali, né, os créditos iniciais das produtoras, da Universal, tem um pequeno trecho do Steven Spielberg falando com o telespectador, né? Ele fala: "Oi, tudo bem? Meu nome é Steven Spielberg. Esse é o meu filme mais pessoal e eu agradeço muito por você ter vindo assistir no cinema." Então é bem legal, assim, porque ele agradece antes de começar o filme por você ter assistido, né? Então dá pra ver que ele quis dar esse toque bem, assim, humano pro filme, assim, ele realmente se projetou na tela, né? Então ele aparece antes mesmo do filme pra agradecer por você assistir, que eu imagino, né, que deve ter sido um filme difícil de fazer, porque ele só basicamente trocou os nomes, né? Pelo que eu vi, assim, ele realmente é baseado nas coisas que aconteceram com ele, né? Então eu imagino que deve ter sido muito difícil lidar com isso, né? Eu vi até, tem uma descrição do Seth Rogen, né, que fez o personagem do Bernie, comentando que ele ficava bem abalado dependendo de alguma cena no set. Então foi um filme que ele realmente gastou muita energia emocional pra fazer, né? E dá pra sentir isso na tela, né? Então é uma coisa muito interessante, né? Não só isso é interessante, como é sempre legal quando tem esses filmes sobre filmes, né? Que são bem feitos e te deixa, assim, ainda mais, né, impressionado e mais interessado nesse mundo, né? Então o filme, ele gasta bastante tempo mostrando, ele editando o filme, né, nessa pós-produção. Daí uma das cenas lá do curta-metragem dele de guerra, ele colocou um efeito na pós-produção que parecia que as armas estavam atirando, que ele pegou ali o filme e ele furou com um alfinete, daí dá essa impressão de explosão, né, quando você bota ali pra rodar no filme. Então ele mostra vários detalhinhos assim bem legais. E até agora, quando eu tava falando, me lembrou muito a invenção do Hugo Cabret, né? Assim, a energia do filme, né? Que foi uma homenagem, né, do Scorsese para o cinema, né? Então é um filme que eu vou até deixar aqui na descrição do episódio, que é um filme bem legal também, que fala sobre a origem do cinema, principalmente, né? A invenção do Hugo Cabret. E também comenta sobre esses detalhes, né, do bastidor, né, de se fazer um filme, né? Então é uma coisa muito legal se você tem esse tipo de interesse, né? Então eu achei bem legal ele mostrar isso no filme. Outro ponto interessante, né, essa diferença no estímulo dos pais, né? E assim, na filosofia de cada um, né? A Mitzi, né, a mãe, é o reforço artístico da casa, né? Que ela é uma pianista talentosa, né?
E o Burt é o reforço objetivo, o reforço assim de exatas, né? Assim, essa parte, uma visão mais objetiva do mundo, né? E até mesmo por essa razão, o Sam, ele acaba se aproximando muito da mãe, né? Principalmente na parte inicial, porque ele observa de cara, assim, já viu, né? Que ele bateu muito mais com esse mundo artístico, né? De produção, né? E de criatividade, né? E a mãe abraçou muito ele nesse sentido, né? Só que justamente o ponto central, né, quando se descobre a traição da mãe, foi uma coisa muito marcante, né, porque era a pessoa mais próxima dele e que acabou, né, traindo o pai. Então isso daí foi uma coisa muito marcante para ele e que até isso fez ele parar de fazer o filme, né, porque foi a visão dele, né, descobrir a traição da mãe através dos filmes, né, através da filmagem, foi uma consequência, querendo ou não, da paixão dele por filmes, né? Se ele não gostasse de filmes, ele não ia ficar filmando tudo que tá acontecendo e não teria observado isso, né? Eu entendo até que foi por esse motivo que ele até renunciou dos filmes por um tempo, né? Ficou um tempo sem assistir, sem fazer filmes, né? Como uma renúncia, né? Ele realmente largou esse interesse por entender que ele foi algo maléfico na vida dele, mas ele não conseguiu ficar muito tempo longe disso, né? Uma cena bem icônica do filme é a cena que o tio dele visita, né? E ele comenta a mesma coisa, né? De que existe esse embate entre arte e a família, né? E de que se o Sam, né? Eu confundindo os nomes. Se o Sam desejasse sim ser um mestre da sua arte ali, da parte dos filmes, ele teria que renunciar a algumas coisas da família, né? Então a gente vai observando esses tipos de decisão que provavelmente eu acredito assim, que devem ter impactado o Steven Spielberg ao longo da vida, né? De decisão, né? De às vezes demandar mais tempo no trabalho, né? E nessa construção do mundo que ele queria construir nos filmes, né? Da carreira dele, e às vezes uma relação com a renúncia do tempo com a família, né? Então, isso eu acho uma coisa que eu achei interessante, né? Além disso, né, o mundo fictício que ele cria é bem interessante, que fica demonstrado ali no filme da formatura, né? Ele faz esse filme da formatura e o principal ali, o valentão da escola, o piá mais popular ali da escola, que maltratava muito ele faz uma edição e uma maneira de filmar que transforma ele, deixa como se fosse um deus, né? Endeusa ele, né? De uma forma tão forte que até o piá, ele se sente mal de ser endeusado dessa maneira no filme, né? Então, uma coisa que brinca bastante com essa questão da edição do filme, da composição, né? Se você parar para pensar, não tem produção, né, cinematográfica que não seja que seja imparcial, né? Porque quando você decide filmar uma coisa de um jeito ou de outro, ou quando você corta de uma cena para outra de um jeito ou de outro, é você colocando a sua visão e a sua interpretação daquilo, né? Assim como não existe, mesmo documentário, quando você está descrevendo coisas que estão acontecendo, você vai ter a interpretação do diretor, né? Da pessoa que está fazendo sobre aquele acontecimento, né? Você focar em alguma coisa ou focar em outra, isso é uma coisa natural da produção cinematográfica. E aqui ficou bem representado, né? Que ele odiava a escola, né? Só se dava bem com a namorada dele, que ele acabou terminando ainda naquela noite, né? E acabou fazendo um filme onde parece o mundo perfeito, né? Onde todo mundo tá muito bem, todo mundo, especialmente, né, a pessoa que ele mais odiava, né, na escola, ele transforma em herói, né? E ele usa isso, né, para depois, quando ele é intimado por ele, para falar, ó, eu fiz você ali no filme, eu transformei você nessa pessoa, eu tenho esse poder, né? Então ele descobre esse poder que o diretor, né, especialmente, né, mas claro, né, roteirista, né, o diretor de fotografia, mas a maneira que o cinema pode contar uma história, né, e como você pode transformar uma coisa linear como os alunos foram para a praia para uma produção interessante ali, mostrando um herói ali, né, um ideal a ser alcançado, que era esse valentão na realidade, né, que era uma pessoa horrível, né. Então isso é bem interessante também, essa descoberta que ele faz, né, durante a escola dessa maneira de fazer filme, né.
E é um filme que, na minha visão, ele fala muito também sobre a quebra essa mudança, né, que todo mundo tem, né, de eventualmente quebrar essa visão de herói dos pais, né, e que é gradativamente substituída por uma visão mais humanista ali dos pais, né, da mãe e do pai dele, né, da mãe como uma pessoa muito boa que estimulou muito ele na introdução ao filme, mas que também tomou algumas atitudes que não foram tão legais ali, né? E o pai como alguém muito objetivo, né? Que também estimula muito ele de outra maneira, mas que talvez teve um pouco mais de passividade, né? Então é interessante ver esse contraste e que no final ele fecha como uma visão positiva dos pais, mas uma visão mais realista, né? Isso me lembra muito Lula e a Baleia, né? Foi um episódio que a gente falou passado, né, que é um filme que fala bastante sobre essa questão de que visão que a gente tem dos nossos pais, né? Então é uma coisa interessante que eu acho que o filme, na minha visão, ele comenta um pouco também. E assim, para finalizar, o que eu gostei muito, né? Como vocês já sabem, eu sou muito fã do David Lynch, muito mesmo. E não sabia, mas ele acabou aparecendo no filme na cena final com John Ford, né? Que é uma cena muito icônica, assim. O filme, ele acaba de uma maneira muito legal, assim. Que é o David Lynch, que é um grande diretor americano, interpretando outro lendário diretor americano, né? Falando com o que seria, né? O Steven Spielberg, que é outro grande diretor, sobre composição de cinema, né? Então, é a cena final, né? Em que o Sammy entra e conversa com ele, fala que ele quer fazer filme, né? E o John Ford fala pra ele olhar ali pra tela ali de alguns quadros que ele tem e perguntar onde que estava o horizonte. Então, uma delas, o horizonte estava baixo, outro o horizonte estava alto. E ele comentou, quando o horizonte está baixo, quando o horizonte está alto, é interessante. Quando o horizonte tá no meio da tela, é muito chato, né? Querendo dizer assim que realmente fugir do convencional, seja não só na forma da escrita, mas na composição do filme, né? Então isso aí foi bem legal, acabou de uma maneira bem interessante, né? E que eu imagino que para ele colocar essa cena final no filme e parar aí, né, não continuar sobre como que foi o restante, é porque foi o ponto de virada na vida dele, né? Foi realmente ali o conselho final, ele tava ali, entrou no mundo ali, né, do entretenimento, né, dos filmes de televisão, e aquela foi assim a frase para começar o restante da vida dele, né, como se o Steven Spielberg, diretor de cinema, nasceu dali, né? Então isso foi uma cena bem legal, bem icônica, e até uma brincadeira no final, que daí ele sai dali e o horizonte, né, a luz tá bem no meio da tela, e daí a câmera se mexe um pouquinho para deixar no canto, para transformar mais interessante. Então eu achei que ele acabou de uma maneira bem engraçada, assim, bem leve, e que pra mim, assim, a experiência final do filme foi muito boa, fiquei muito satisfeito, então gostei bastante. E além disso, ele me fez pensar um pouco sobre minha experiência com o cinema, sabe? E eu fiquei pensando, quando que foi a primeira vez que eu fui ver um filme? E eu sempre lembro que foi aquele filme Os Anjinhos, que a tradução é o Rugrats. Não sei se alguém assistiu esse desenho. Então é o filme dos Anjinhos, que é um filme de 98. Eu lembro que eu fui no Cinema Estação aqui em Curitiba com a minha mãe. Então isso me lembrou e eu achei bem legal essa experiência de lembrar, né, quando foi a primeira vez que você foi no cinema. E eu lembro também que essa primeira vez que você foi no cinema pode ser bastante icônica, mas também tem outra experiência que se você tá escutando isso, eu imagino que algum interesse em filme você tenha, né? E se você tá escutando isso, provavelmente vai ter algum filme que você assistiu que você... Puxa, esse filme foi muito bom, foi muito legal, vou começar a assistir um pouco mais, ou vou começar a tentar saber um pouco mais de curiosidade sobre como foi feito. Geralmente vai ter algum filme que te puxa assim pra esse lado, sabe? Você querer consumir um pouco mais de filme, e isso daí eu fiquei pensando bastante também. Pra mim, fazendo esse exercício, eu imaginaria que eu acredito que seja o Bastardos Inglórios, do Tarantino, de 2009. Pra mim, que foi um filme que eu assisti, eu lembro que eu assisti uma vez. Nossa, eu gostei muito. Eu assisti mais umas 2 vezes, assim, seguidas, assim, em pouco tempo. E a minha memória foi assim, eu lembro, assim, de ter assistido e ter ficado com a impressão, nossa, que filme diferente, que, não sei, assim, alguma coisa que eu gostei muito.
E realmente eu acho que a partir daí teve altos e baixos, teve épocas que eu assistia muito filme, teve épocas que eu assistia menos, mas eu acredito que esse foi o filme que me fez gostar mais de filmes e ir atrás, sabe? Então eu sou muito grato pelo Tarantino. Se fosse pra dizer uma coisa do Tarantino, assim, que eu acho ele muito fera, é que ele é um cara que ele consegue, pelo menos pra minha geração, né, introduzir o pessoal, né, porque como ele se cerca de muita referência, mas uma referência muito bem usada, você assiste o filme dele e você quer ver mais coisas parecidas e vai atrás das referências, das coisas que ele tá homenageando no filme, né? Então acho que esse é pra mim essa principal qualidade do Tarantino, né? Então pra mim o meu filme que me fez gostar mais e entrar aí, talvez o filme que se eu não tivesse assistido, talvez isso daqui nem existiria, né? Acho que provavelmente seria Bastardos Inglórios, porque daí a partir daí eu comecei a entrar na filmografia do Tarantino, de assistir tudo, e daí você vai partindo, daí a partir daí você vai escutando, vai vendo mais e mais e vai te estimulando, né? Claro, com altos e baixos, né? Eu assim, acho que acredito que nos últimos 2-3 anos eu tô mais intenso nesse sentido, de tentar ler um pouco mais sobre a história do cinema, um pouco mais forte nesse sentido. Assim, mais interessado nesse sentido. Mas com certeza o filme que deu o start foi o Bastardos Inglórios, né? E eu tava vendo também que pro Steven Spielberg um filme muito marcante que ele descreveu numa revista também, que nesse sentido, assim, de dar o pontapé, foi o Lawrence das Arábias, né? Que é um filme, um épico aí, bem famoso. Então, eu acho que todo mundo tem uma coisa assim, né? Eu fiquei pensando, né? O primeiro filme que eu assisti, o Rugrats, no cinema, e o filme que me fez gostar mais de filme e ir atrás foi o Bastardos Inglórios. Então, indo aí para o nosso segundo filme, O Rio 40 Graus. Esse é um filme brasileiro de 1955, de 1h40, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos e estrelado por Modesto de Souza, Roberto Bataglin e Jesse Valadão. Então, eu assisti esse filme no Globoplay, e só tem lá no Globoplay, tá? Eu assisti porque, curiosamente, eu tava lendo um livro de história do Brasil. É um livro muito bom, inclusive, tá? Quem é próximo de mim sabe, porque eu não parei de falar sobre esse filme, sobre esse livro. Se chama Brasil, uma biografia. Então, um livro muito legal que eu li muito rápido, eu nem sou tanto de ler. Que ele conta uma forma assim, como se fosse uma biografia, então uma forma bem objetiva, assim, mas ainda assim, sem ser simplista, né? E bem interessante sobre a história do Brasil, né? Então ele começa lá na colonização brasileira, né? E chega até 98, mais ou menos. E quando eu tava ali tava lendo ali por volta de 1950, 55, ali o governo do JK, ele comentou sobre esse filme Rio 40 Graus, justamente porque é o primeiro filme censurado do Brasil, né? Então é uma coisa bem interessante, que daí eu fiquei bem curioso para ver, né? E também é um filme que é muito famoso por fazer uma ruptura e o surgimento de uma linguagem cinematográfica nacional, né? Então uma coisa bem interessante, um filme famoso, né? Importante culturalmente pra gente. Então, e também, né, lembrando, né, que eu até conversei naquele episódio dos melhores filmes de 2022, que um dos pedidos que eu queria, assim, né, pro podcast até, era começar a assistir um pouco mais de filmes brasileiros e filmes de outros países fora dos Estados Unidos ali. Então, pensando nisso, eu decidi assistir esse filme. Esse filme, então, a gente acompanha 5 garotos que moram no Morro do Cabuçu, no Rio de Janeiro, e que descem ali o morro, né, e vão para o Rio de Janeiro para vender amendoim com o plano de comprar uma bola de futebol. No Rio, né? E no Rio tá 40 graus nesse dia. Então é um filme que se passa ao longo de um dia inteiro e de um dia escaldante, né? E ao longo do dia, através dos olhos dessas crianças, a gente encontra várias personalidades brasileiras, né? Então um casal ali
tomando uma decisão difícil, um político, um jogador de futebol e uma passista de escola de samba. Tá? Esse filme eu gostei muito, eu achei um filmaço, eu gostei muito mesmo de ter assistido ele, fiquei muito feliz de ter tomado essa decisão de assistir ele. É um filme que ele tem um comentário social muito forte, né? E ele é muito interessante porque ele é um filme que realmente filma a cidade, ele tem esse aspecto mais realista, assim, né? De filmar, né? Então atores semi-profissionais, atores ali amadores, então uma maneira, é um jeito bem legal de filmar que eu gosto bastante e eu recomendo, né? Caso você goste, queira conhecer, né, um filme, queira conhecer um pouco mais de cinema nacional, né, e esteja a fim de assistir aí um filme mais antigo, ele vale muito a pena, tá? Então no Globoplay tem esse filme, Rio 40 Graus, e caso você não queira assistir e só queira que eu te conte a história, continua aqui. Caso você quer assistir para depois a gente discutir junto alguns aspectos desse filme, fique à vontade para pausar, vou ir lá assistir e voltar a partir que daqui mais ou menos 3 segundos eu vou começar a falar sobre o filme. Bem, então o Rio 40 Graus, o dia, né, o filme vai começar com esses meninos do Morro do Cabuçu planejando ir, são 5, né, e cada um vai para um canto da cidade para vender amendoim com o objetivo de comprar uma nova bola de futebol. Então, um deles vai para Copacabana, o outro vai para o Pão de Açúcar, outro vai para o Maracanã, outro vai para o Zoológico e um último vai para o Corcovado. E é um filme que ele é picotado no sentido de cada momento ali a gente vai ver, através dos olhos deles, algumas cenas, né? Alguns personagens brasileiros, algumas pequenas cenas acontecendo, né? Então, uma dessas situações, né? Um casal, né? Que é um marinheiro e uma imigrante nordestina que vão ter um filho ali, né, um filho não planejado, e eles têm que ir lá contar pro irmão mais velho dela que eles vão casar e que o detalhe, né, que ela tá grávida, né, então essa é uma das cenas. A outra, que é bem interessante, né, eu até fiquei pensando, acredito que sim, né, eles filmam dentro do Maracanã durante um jogo de futebol e que tem uma promessa ali do Flamengo que vai jogar a final do campeonato no lugar do veterano e que é a estrela do time, né, então tem bastante conversa em relação de que ele não deveria estar jogando, ele faz um primeiro tempo muito ruim e daí começa a ter mais pressão de que ele precisa jogar bem, senão ele vai ser demitido, a torcida pedindo para ele sair, então uma conversa mais nesse sentido da paixão brasileira ali pelo futebol. Uma das mais interessantes é quando lá no Pão de Açúcar, né, o menino vê então um político que veio do Nordeste, que chega na cidade para tomar um cargo de alta patente ali no governo federal, né? Só lembrando que essa época a capital brasileira era no Rio de Janeiro. E ele é recebido por um aliado ali, e esse aliado a gente percebe que ele tá tendo algum problema ali, não fica claro qual, e ele usa a filha mais nova lá pra meio que seduzir o político mais velho e pedir alguns favores, né? Então é uma coisa bem estranha, assim, né? Pra dizer o mínimo, né? Já no Cabuçu, a gente acompanha também uma passista da escola de samba local ali, né? Que vai apresentar o noivo pros pais, né? E vai receber eles. Só que tem um problema porque ela é perseguida por um ex-namorado bem agressivo que quer encontrar esse cara antes. E ao longo do filme, né, as coisas vão acontecendo, cada cena dessa que eu vou contando é explorada, né? E no final do dia, todas as crianças conseguem voltar, exceto uma que é atropelada e morre na rua. Uma das crianças que eu acho que foi pra Copacabana lá, eventualmente ele entra numa briga com outras crianças de rua e acaba sendo atropelado. E o final do filme, que pra mim é o mais icônico, o que eu mais gostei desse filme, é um ensaio da escola de samba do Cabuçu, que chama a Escola da Portela. E eles começam lá a fazer, né, o ensaio, e tá lá a passista e tá também o seu noivo, né, o noivo lá curtindo a festa. E no meio da festa chega o tal do ex-namorado e tudo para, né, a banda para de tocar, todo mundo fica olhando pra eles, o pessoal já vem separar. Ele encontra o cara, né, cumprimenta porque eles já se conhecem, né, que legal, você tá por aqui, o que você tá fazendo aqui? Ele conta, minha noiva aqui, que tá dançando. Ele olha, né, e percebe, né, que a ex-namorada dele é noiva desse cara, e quando o pessoal já vem pra separar, ele dá uma risada, dá um abraço nele e eles começam a dançar, então fica tudo em paz.
quando começa a tocar de novo, né, a escola de samba, né, as coisas começam a se animar, a câmera sobe, né, e só passando na frente da casa da mãe do menino que foi atropelado, esperando ele voltar para casa. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção para começar a assistir esse filme é justamente porque ele foi o primeiro filme censurado do Brasil, né? Então, uma coisa interessante de história que eu também não sabia, né? Quando eu tava lendo esse livro, é que esse mecanismo, né, do governo federal, né, que existia, né, de censura de produção cultural, ele já existia muito antes da ditadura militar, já no Estado Novo, né, que foi a outra ditadura que a gente teve, ele já existia, mas não era, assim, regularmente usado, né, e quando, né, ele, mesmo com o fim da ditadura, ele permaneceu, e foi logo no governo ali do JK, ali, né, em 1955, que teve essa... esse filme foi censurado, foi bloqueado, foi impedido de circular. E o interessante, né, é que a alegação do filme, do pessoal, né, do comitê ali do Estado do Rio de Janeiro para bloquear esse filme foi de que ele é mentiroso, porque nunca fez 40 graus no Rio. Então essa foi a justificativa dos caras, né. Mas fica bem claro o motivo, né. Então nessa época, o Brasil ele queria ser muito visto como um país em desenvolvimento rápido, né. Essa ótica da bossa nova, essa ótica assim de que a gente é um país muito receptivo, que as coisas estão muito bem, né, da natureza, das coisas boas, né, e um processo de que a gente queria muito esquecer, na verdade, a nossa origem, né, que foi basicamente, né, muito violenta, né, seja pela colonização, genocídio dos indígenas e especialmente a escravidão, né, então isso queria ser como se apagasse, né, principalmente, né, quando teve a volta quando teve a proclamação da República, né, essa identidade nova brasileira, eles queriam muito que fosse totalmente desvinculada da escravidão, da população negra, né. Então, isso é uma coisa muito interessante de pensar, né? E essa visão, ela passa pela representação cultural nos filmes, né? E é justamente o contrário que o filme faz, né? Porque o filme, ele mostra as pessoas como elas são, mostra aquela cidade, como ela é. E até por isso, quando ele foi lançado, foi um filme que fez muito sucesso, né? Então ele usa muito desses arquétipos que tinham na sociedade, né? Então a população marginalizada, ex-escravos, né? Descendentes africanos, né? Portugueses, essa imagem, né, do jogador de futebol, ou político, marinheiro, né? Que principalmente esse pessoal, né, do exército, da marinha, que tem um papel político muito forte no início do Brasil e até agora também tem, né, um papel. O imigrante nordestino, os turistas, né? Então ele mostra a cidade como ela é e com todas as suas contradições, né? Então isso é um filme bem interessante desse aspecto, bem neorrealista, né? Que foi muito forte na Itália um tempo atrás, né? Antes desse filme ser feito. Então, justamente é por esse motivo, né, que não era interessante para o governo que esse filme fosse veiculado, né? Porque ele mostrava o Brasil que é como era de verdade, né? Um Brasil de muita contradição, de pouco acesso para a maioria da população, né, à cidade em si, né? Então isso foi uma coisa bem interessante de rever tanto tempo depois desse filme, né, e compreender como ele foi corajoso, né, de simplesmente mostrar como que era a realidade ali brasileira em 1955. Além disso, o interessante do filme é que a gente vê, né, pela ótica das crianças, né? Cada criança vai para um ponto da cidade e a gente vê as coisas acontecendo através dos olhos dela, mas isso não as coisas que acontecem não são nem um pouco poupadas, né? Maneiradas, né? A gente vê tudo como é, né? E o tema principal da cidade, o tema do filme, a personagem principal é o Rio de Janeiro, né? Tanto que o começo do filme ele já começa agradecendo a população do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, porque o personagem principal é a cidade, né? E a gente vê, então, vários temas, né, relacionados ali, né, como o racismo, a corrupção ali, principalmente no segmento do político, né, como é feita a política ali, né, como as decisões são tomadas, né, e essa parte de violência urbana, né. Em 1955 já fazia 70 anos que tinha, né, acontecido, né, tinha sido proclamada a Lei Áurea e tinha terminado acabado, né, ali com a escravidão, e a gente vê, né,
em 1955, quando o filme foi feito, ainda essa brutal separação, né, da população negra, né, ao acesso da cidade, né? Então isso é uma coisa interessante que o filme ele quer realmente jogar na sua cara, né? Como tem alguns setores das cidades que é para algumas pessoas e tem outras que não são disponíveis para as pessoas ali que moravam no Morro do Cabo Sul, né? Então ele mostra uma cena que a criança, que ele entra no zoológico lá e é expulso, né? Várias cenas assim mostram alguns espaços reservados, né? Seja pro pessoal ali, né, mais da elite, as pessoas ali com mais poder aquisitivo, né? Então isso é interessante e isso só ampliou, né, desde que esse filme foi feito, né? Então mostrando como foi essa coisa muito mal feita, né, que foi o fim da escravidão no nosso país, né? E uma curiosidade também que eu aprendi com o livro que eu não sabia, que nós fomos o último país a terminar com a escravidão aqui no Ocidente, né? Então se alguém falar que não existe resquício, comenta esse fato aí, talvez a pessoa reconsidere, né? E esse filme, ele tem uma coisa que eu adoro, né, que eu já comentei, que é quando o filme se passa apenas em um dia ali, ou num certo período de tempo, né, curto, né. Então a gente começa o filme de manhã e termina o filme à noite. Eu gosto muito quando fazem isso. Então o filme que se passa em apenas um dia, num dia de calor extremo, e tem um forte comentário com racismo, né. Então me lembrou muito, eu acho, não é possível que o Spike Lee não se inspirou nesse filme para fazer o Faça a Coisa Certa, né, que foi um filme que eu comentei num episódio passado, e que eu adorei, gostei muito do filme, tanto que foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir ano passado, e agora eu vi que o Rio 40 Graus ele fez isso e muito tempo antes, né? Então eu fiquei pensando se foi alguma influência sobre Spike Lee esse filme, porque ele tem bem essa cara, né? E eu gostei bastante de ver isso também. Além disso, mesmo sendo de 1955, ele tem um estilo e uma montagem, um corte muito moderno, assim, sabe? Então ele tem uma sobreposição de algumas cenas, por exemplo, na cena que o menino vai ser atropelado, ele corta pra torcida comemorando o gol, ou no início do filme, né, que a gente começa com umas imagens muito bonitas do Rio de Janeiro, assim, das zonas turísticas principais ali, uma imagem aérea, ele passando, e vai passando até chegar no Morro do Cabo Sul, onde a gente encontra as crianças, né, e elas planejando, né, como se estivesse planejando uma espécie, né, de assalto à cidade ali, de uma invasão na cidade, né, justamente porque na minha visão, o diretor ele queria mostrar dessa maneira, né? Como se a cidade não é daquela população que mora no Cabo Sul. A cidade ali é só de quem mora ali nas regiões mais privilegiadas, né? Então, como se eles estivessem invadindo o espaço, né? Então, achei bem interessante isso também. E definitivamente o melhor momento do filme é quando existe o embate, né? Entre o noivo e o ex-namorado, que é uma coisa que é criada ao longo do filme inteiro, que vai, em algum momento, os dois vão se encontrar e vai ter briga, vai ter morte, vai ter alguma coisa grave. Então você fica tenso, fica preocupado quando isso vai acontecer. E quando chega um momento em que os dois se encontram lá no ensaio, tem uma pausa e a primeira reação sua é o quê, né? É esperar uma reação animalesca dos dois, os dois se arrebentando, se brigando um com o outro, né? Até para mostrar pro telespectador como às vezes até no nosso subconsciente a gente tem uma visão estereotipada ali do brasileiro, né? Especialmente o brasileiro negro, né? De agressividade, impulsividade, falta de racionalidade, né? E ele é justamente, a cena é desarmada ali com os dois dando risada, se abraçando e dançando e sambando, né? Então isso daí, pra mim, ele foi muito simbólico, né? Porque, até de novo, né? Referindo a esse livro que eu li, ele comenta que mesmo com o fim da escravidão, e ainda por muito tempo, teve várias correntes, né? De intelectuais ainda batendo o martelo da superioridade da raça branca e que usando assim de um determinismo de que o homem negro, o homem mulato, o miscigenado, ele tem alterações anatômicas cerebrais que justificam porque eles são mais agressivos, que justificam porque eles estão mais propensos à criminalidade, né? E todo esse discurso, né, que é mais determinista, né, e que não olha pelo lado social, né, de que trouxeram um monte de escravos, deixaram eles aqui por 300 anos, acabaram a escravidão sem inserir eles na sociedade, né?
Então, apesar de ter acabado a escravidão, ainda, mesmo em 1955, existia muito forte, né, até congressos médicos sobre isso, sobre essa visão mais determinista e mais racista, assim, né, dessa diferença, né, dando, assim, como se fosse dando um substrato biológico que não existe pro racismo, né. E eu acho que esse final, ele brinca bem com isso, né, que a nossa o que a gente espera dos dois é que os dois se matem, né? Mas eles não se matam, eles entram em um acordo, eles dão risada, se abraçam e a vida segue. Então eu achei que isso pra mim foi muito simbólico, sabe? Eu achei que o diretor, ele acertou em cheio, assim, fazer a cena dessa maneira, porque daí quebra a gente, assim, né? E é uma resposta a essa forma de pensar, né? Então eu achei bem legal. E não só isso, né, a cena ela acaba de uma maneira trágica, né, porque a gente tem a cena, então a câmera subindo, saindo daquela cena do ensaio da escola de samba e passa ali pela mãe esperando o filho chegar, né, o filho que nunca mais vai chegar, né, que foi morto ali nas ruas, né, foi atropelado e ficou por lá, né, ninguém vai atrás dele, ninguém vai saber quem que é a mãe dele, ninguém vai se importar com isso, né, por ele ser uma criança pobre ali, andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Visualmente o filme é sensacional também, né? Seja por essas imagens aéreas da cidade quando a gente começa, mas também as imagens no chão, mostrando a rua, mostrando os bondes, mostrando o morro, a favela, tudo em 1955, né? Então é muito legal ver esses filmes bem antigos, especialmente um filme brasileiro, para ter uma visão melhor de como que se formava a cidade, como eram as pessoas, como que elas se vestiam, né? Então isso eu achei bem legal. Então o filme, ele não poupa, assim, ele mostra a cidade como um todo, mostra o Maracanã, mostra lugares famosos do Rio de Janeiro, mostra dentro do Maracanã o pessoal jogando futebol. Então, assim, ele realmente abusa, assim, no bom sentido do termo, de cenas externas, que é uma coisa que eu adoro. Eu acho que passa essa visão, assim, de que o principal do filme é ali a cidade e a representação da sociedade brasileira naquele momento, né? Então, tudo isso torna esse filme definitivamente, assim, um pioneiro pro cinema brasileiro, né? Então, provavelmente, se não existisse esse filme, várias coisas que a gente gosta, idolatra, não teriam saindo, né? E é interessante pensar, porque tem aqueles filmes históricos, né, que eles têm uma importância histórica, mas você assistir ele, não é tão legal, assim, não gosto tanto desse filme, né? Ele pode ter até uma importância histórica, mas não hoje em dia envelheceu e não é um bom filme, ou assim, não é um filme excelente, né? Por exemplo, né, o Nascimento de uma Nação, né, que é um filme que até reacendeu ali, fez ressurgir a Ku Klux Klan, né, que é um épico, né, do Griffin, que historicamente é um filme muito importante, mas o conteúdo é totalmente condenável, né? Então isso daí acontece. E eu achei interessante que esse filme, pra mim, foi o oposto, na verdade. É um filme muito importante historicamente e continua um filme muito bom, sabe? Então isso daí eu fiquei bem feliz de ter assistido. E definitivamente eu vou atrás de um pouco dos outros filmes dele, né? Ele tem até outro filme que fala muito bem, que é o Rio, Zona Norte. Então definitivamente eu vou ver outras coisas desse diretor e dessa época, porque eu adorei, achei um filmaço. Final do nosso episódio, eu queria agradecer demais por vocês terem escutado, por terem ficado aí até esse fim de episódio. Queria agradecer muito todo mundo que está assistindo aí, seja comentando comigo diretamente, né? Ou ali avaliando, né, o podcast. Então, muito obrigado. Lembrando, né, que você pode avaliar esse podcast se você gostou, dá 5 estrelinhas ali no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no Deezer. Sempre vai ter algum espaço para você me avaliar, isso me ajuda bastante. Ou também vai ter algum espaço para você seguir esse podcast e isso me ajuda também demais. Então, se você puder, eu agradeço. Lembrando, então, nossas redes sociais, que é o @cinemagril, no Instagram, e podcast Cinegril no @gmail.com, né, que é o nosso e-mail que você pode mandar pra gente também.
E você, qual que foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Foi Os Anjinhos como eu aí, de 98, ou você é mais velho, mais novo que eu? E qual que foi o filme que te fez gostar de filme mesmo, assim, você começar a ir atrás e começar a assistir um pouco mais? Pra mim, né, como eu disse, foi Bastardos Inglórios, mas eu queria saber, e você, qual que foi o filme que você te fez gostar de filme? Faça esse exercício e se quiser me mande no e-mail aí, no podcastcinegril@gmail.com, beleza? Então, muito obrigado e uma boa semana aí pra vocês e a gente se vê na semana que vem.